Oiê, graça e paz, seja muito bem-vindo no programa Cevada Matutina. Você viu que semana maravilhosa que nós tivemos? Um estudo maravilhoso nos ensinando ali essas duas primeiras semanas que começou o ano. Nós tivemos ali aprendendo sobre como Deus cuida de nós. Como Deus é bom para conosco, ele dá tudo, Ele criou tudo, Ele é o dono de tudo e Ele também nos colocou para sermos mordomos de tudo aquilo que Ele deu. Todas as coisas vêm de Deus e é por isso que nós devolvemos aquilo que Deus pede para nós em gratidão a Ele. Deus nos tem um amor tão grande por nós que por essa gratidão de ter dado o seu filho e morrer por nós, pela nossa culpa, pelo nosso pecado, nós então aprendemos que nós devemos honrar a Deus, devolvendo aquilo que Deus nos pediu. E essa semana nós vamos ampliar um pouquinho mais esse tema, esse assunto. Essa semana nós estaremos falando, na semana passada falamos sobre a aliança de Deus conosco e nessa semana vamos falar sobre o pacto do dízimo. Algumas pessoas têm dúvida em relação ao pacto do dízimo. Devo devolver o dízimo ou não devo? O que eu falo, o que a Bíblia ensina? Algumas pessoas têm dúvida. E nessa semana nós vamos estudar esse assunto. Nós vamos esmiuçar esse assunto. Nós vamos ampliar esse tema para que você tenha um entendimento mais profundo a respeito disso. Será que eu devo dar tudo o que eu tenho? Ou será que Deus pede uma parte? Por que Deus pede essa parte? Nós vamos entender isso ao decorrer desse trimestre, mas especificamente essa semana vamos entender sobre o pacto do dízimo, esse pacto que nós temos com Deus como filhos de Deus. Eu quero ler aqui o verso para memorizar dessa semana. Eu não o memorizei, obviamente, é a primeira vez que eu estou lendo, e então mas nós devemos memorizar. Toda semana memorizemos o verso de cada semana. E aqui esse verso está em Malaquias, no capítulo 3, verso 10. Você pode abrir a sua Bíblia e pode conferir se está de acordo conforme a Bíblia que você tem. Não importa a sua Bíblia, se ela é católica, se ela é evangélica, mas o importante é que você vá à Bíblia. Porque quando você abrir a Bíblia, Deus vai estar falando com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu leio assim, Malaquias 3, verso 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Põe-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Aqui é o próprio Deus que está falando por intermédio do profeta Malaquias, tá certo? Então, ele fala assim, me coloque à prova. Tragam os dízimos à casa do tesouro e me coloque à prova. Se eu não abrir as comportas dos céus, eu gosto de usar muito essa expressão de comportas, dá uma impressão assim de maior do que uma porta, né? De algo mais largo. Então, se Deus não abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos de chuvas, torrentes de águas, de bênçãos na sua vida, tá bem? Eu quero ler também aqui, nessa introdução desse tema, desse assunto dessa semana, Gênesis capítulo 14. E eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá. Vai na sua Bíblia, procure Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e procure o capítulo 14. E nós iremos ler os versos 18 até o 20. 18, 19 e 20. Tá bem? Vamos lá. Então, está escrito, Gênesis 14, versos 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora deixa eu lhe dar um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui. O Gênesis capítulo 14 está relatando sobre a história de que Ló
o sobrinho de Abraão, estava vivendo na cidade de Sodoma, e ali então aquela cidade foi invadida pelos inimigos, e Ló, a sua família e algumas outras pessoas foram levadas cativas, foram levadas presas daquela cidade, daquela região. E então Abraão, quando ele fica sabendo daquilo, ele reúne os seus servos e vai atrás para resgatar o seu sobrinho e a família do seu sobrinho. Então Abraão agora ele vai e ele tem uma batalha com aqueles inimigos, e a batalha Abraão, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, Abraão sai vitorioso. E agora traz de volta não somente o seu sobrinho e a sua família, mas traz de volta todas aquelas outras pessoas que haviam sido cativas naquele momento. O rei de Sodoma fica muito feliz com Abraão. E ele fala assim: Abraão, muito agradecido sou, porque você trouxe as pessoas da minha cidade de volta. E agora, então, eu quero te dar prêmios, eu quero te dar uma recompensa para isso. Mas Abraão, ele não só recusou essa recompensa, como que depois dessa batalha, ele vai ao encontro do sacerdote do Deus Altíssimo, alguém chamado Melquisedeque, e ali então Abraão entrega o dízimo de tudo. E se você continuar lendo essa história, você vai para o capítulo 15, e lá no capítulo 15 você vai ver como Deus abençoou Abraão pelo ato que ele fez, o ato de adoração, o ato de honra a Deus, devolvendo o dízimo de tudo que ele tinha. Vamos lá, Gênesis capítulo 15, verso 1. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia, você procura aí na sua Bíblia. Se você ainda não estiver com a Bíblia aberta, abra a sua Bíblia. Se você já está com a Bíblia aberta, me acompanhe na leitura desse texto. Gênesis capítulo 1. E deixa eu procurar aqui. Ok, encontrado. Diz assim: depois dessas coisas, de que coisas? Daquilo que estava falando no capítulo 14, aquilo que aconteceu, o contexto da história que eu te dei, o texto que nós lemos, que Abraão devolveu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, depois disso, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então aqui, Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, não se preocupa com o futuro, porque eu sou o seu protetor e eu sou o seu provedor. Deus deu a batalha para Abraão, ele venceu a batalha. Então Deus está relembrando ele: eu sou o seu protetor e eu sou o seu provedor. Muito tempo depois dessa história acontecer, se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 14, você vai ver que Moisés, ele diz ao povo israelita que quando eles entrassem na terra prometida, quando eles entrassem na Canaã prometida, que eles deveriam devolver o dízimo de tudo e o dízimo dos frutos da terra. Deveria devolver o dízimo de todo o fruto e das sementes que ano após ano foram recolhidos no campo, para que aprendam a temer o Senhor, o seu Deus. Veja, é muito importante isso. Esse tema é um assunto muito interessante, porque você vê que na Bíblia ele está relacionado com o temor a Deus. Não é você engordar pastores. Eu não sou pastor, tá? Eu posso falar isso aqui muito bem. Eu não sou pastor, não vivo de dízimo, tenho meu trabalho, mas o fato é que isso daqui é bíblico, é um pacto que Deus faz com a humanidade de fidelidade à humanidade. Nós vamos entender melhor durante essa semana este assunto, tá certo? Lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 325, Ellen White escreveu o seguinte: exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Assim que desde os dias de Adão já existia
esse pacto de fidelidade dos seres humanos para com Deus. Sabe, como eu falei, durante essa semana nós vamos ampliar mais esse assunto. Os tópicos dessa semana serão o seguinte: o dízimo equivale a 1/10. O próximo tópico é onde fica a casa do tesouro. O outro tópico será o propósito do dízimo. Será que existe realmente um propósito para o dízimo? Será que o propósito é engordar seres humanos? Ou Deus tem um outro propósito? O outro tópico é dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. De que eu devo devolver o meu dízimo? Daquilo que eu ganho no dinheiro bruto ou no dinheiro líquido? Depois que eu pago as minhas contas ali com as minhas obrigações com o governo. E depois, um dízimo honesto e fiel. Esses serão os tópicos dessa semana. E eu aguardo você aqui comigo no canal Última Batalha. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Se inscreva aqui no canal. Deixa os seus comentários, deixa o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você já é inscrito, não se esqueça, acione o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que nós vamos estar colocando aqui, os próximos estudos que nós estaremos fazendo. Para que, se você tem alguma dúvida, as dúvidas sejam tiradas. Se você tem alguma pergunta, deixa nos comentários também. Nós vamos tentar responder da melhor maneira possível, ok? E se você perdeu o estudo da semana passada, eu vou deixar o card aqui em cima para que você então possa entrar e possa ali ouvir e assistir o estudo da semana passada. Tá bem? Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você tenha uma linda semana, um ótimo dia de sábado, na paz do Senhor. Amém?